Zanelato é um sobrenome vêneto originado em Pádua, mas que posteriormente se espalhou por todo o Vêneto. A família Zanelato, em maior número, encontra-se na própria cidade de Pádua. O sobrenome Zanelato é uma forma patronímica vêneta, onde o sufixo ato significa filho de, neste caso, filho de um certo Zanella ou Zanello. O nome Zani ou Zani era muito comum na Idade Média, é o equivalente a João no português. A história do progenitor da família Zanelato está conectada com a história de Fernando, um doutor da igreja que viveu na virada dos séculos XII e XIII. Fernando ficou mais conhecido como Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Por volta dos anos de 1200, Coimbra, em Portugal, era na época o centro intelectual da nação, e ali Santo Antônio se envolveu profundamente no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da igreja. Nesta época entrou em contato com os primeiros missionários franciscanos que haviam chegado a Portugal em 1217 e que estavam a caminho do Marrocos para evangelizar os mouros. Autorizado a juntar-se a outros franciscanos sob a invocação de Santo Antônio do Deserto, Fernando mudou seu nome para Antônio e iniciou sua própria missão em busca do martírio. Contudo, a missão era muito arriscada. Ele ansiava por pregar o evangelho nas terras distantes do Marrocos, onde os cristãos enfrentavam perseguição contínua. A viagem logo revelou-se perigosa, com tempestades violentas e ventos implacáveis ameaçando o navio. Após muitos dias de travessia atribulada, o navio finalmente chegou à costa do Marrocos. Ao desembarcar em Santo Antônio, seus companheiros foram recebidos com hostilidade pelas autoridades locais e pelos muçulmanos radicais que viam os cristãos como uma ameaça. Os franciscanos pregavam nas ruas, mas as palavras muitas vezes caíam nos ouvidos das autoridades. Em meio à adversidade, Santo Antônio conheceu um homem chamado Zane, um comerciante de Pádua. Zane conheceu o local e era bastante famoso na região por conta das atividades comerciais, e por isso era respeitado também. Ele ficou intrigado com as palavras e a coragem de Santo Antônio. Zane, que já possuía instalações no Marrocos por causa das longas estadias, abriu sua casa para Santo Antônio e seus companheiros franciscanos. Ele ofereceu-lhes refúgio seguro e alimento, protegendo-os da crescente hostilidade que cercava os cristãos na cidade. Zane teve um papel relevante para os missionários, pois repassava as informações e os detalhes do local, da cultura e da visão islâmica, algo que já bem conhecia. À medida que o perigo aumentava, a pressão sobre os cristãos crescia. Muitos estavam sendo mortos e os franciscanos haviam se tornado um alvo fácil. Para contribuir, Santo Antônio adoece e é Zane que providencia os primeiros cuidados do santo e o persuade a retornar para a Europa. No regresso, Zane, progenitor do Zanelato, conduziu a embarcação, mas uma forte tempestade arrastou o barco para as costas da Sicília, onde Santo Antônio encontrou antigos companheiros. Ali repousaram até a primavera de 1221 e posteriormente Zane seguiu seu rumo, dando-se conta que Santo Antônio e seus companheiros já estavam em segurança. Em 1227, Santo Antônio serviu como enviado da ordem ao Papa Gregório X. No mesmo ano, foi nomeado ministro provincial da Romanha e fundou um convento em Pádua. Entre 1228 e 1229, pregou em diversas cidades do Vêneto e em Florença.
Em fins de 1229, estava em seu convento em Pádua, onde Zani o teria visto mais uma vez antes de sua morte em um de seus sermões que estavam arrebatando plateias cada vez maiores. A família Zanelato em questão é um dos ramos que posteriormente se instalou na província de Treviso e de lá emigraram para o Brasil. Essa é a história da família do Marco Aziz, inscrito do canal Lenguamare, que encomendou a pesquisa e o vídeo de sua família. E caso você também queira um vídeo como esse da sua família, é preciso encomendar a pesquisa lá no site do Lenguamare, eu deixo o link aqui embaixo do vídeo, e aí depois, feita a pesquisa, também é produzido o vídeo. Tchau, tchau, Strucon.